Olá, pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui com o Prosa com Betaglia. E hoje nós vamos falar de um tema sensacional. É um tema que está emergente e cada vez mais as pessoas se preocupando com ele, em função do que vem acontecido ou acontecendo, melhor dizendo, no mercado, a característica dos soft skills, a liderança para o futuro, que esse é o nosso tema. Então, nós vamos desbravar um pouco isso. Mas, para desbravar, eu queria chamar uma pessoa que é fantástica, que conhece o assunto, que pratica o tema durante as suas atividades, os seus trabalhos. E eu conheci essa pessoa e trabalhei com ela, foi o meu guru, foi o meu mentor, lá em 1977 e 78. Já faz tempo, mas eu tenho um carinho especial por ele. É o Paulo Eduardo de Campos Fará. E, portanto, eu vou conversar com o Paulo com uma felicidade muito grande daqui a pouquinho. Oi, Paulo, tudo bem, meu amigo? Que felicidade estar aqui com você. Fazia tempo que a gente não conversava assim profundamente e nós vamos falar sobre um tema fantástico que você domina, conhece. Não só dominar, você é líder, né? Eu já percebi isso lá atrás, há um bom tempo atrás, cerca de 40 anos. Puxa, faz tempo. Paulo, vamos falar sobre liderança do futuro e eu chamo agora para a gente reimaginar um pouco essa liderança futura, dentro do contexto do futuro do local do trabalho, a tecnologia aí emergindo e de alguma maneira impactando, afetando a forma como as pessoas se comportam, como é que a gente convive com as gerações diferentes. Paulo, eu gostaria que você adentrasse nesse tema e comentasse um pouco dessas características da liderança futura e como é que você percebe, ou melhor dizendo, como é que você imagina essa liderança futura, Paulo? Bom dia, Paulo. Prazerzaço aqui estar falando com você. A gente se conhece do século passado, né? E é bom saber que nós dois estamos aqui na ativa e buscando sempre contribuir aí de uma forma efetiva para o desenvolvimento de pessoas, né? Antes de a gente começar esse bate-papo, entrar especificamente no tema, eu só quero dizer o seguinte, que tudo que a gente discute do ponto de vista de liderança, para mim, tem a ver com uma vida executiva, né? Ou seja, trabalhar na prática com essas questões. Então não são teorias, são questões vividas, né? Como você disse, a gente já se conhece e tivemos uma vida executiva em grandes corporações. E depois eu venho desde 96 com minha própria consultoria, sempre trabalhando nessa questão empresarial, desenvolvimento de empresas e desenvolvendo pessoas. Minha consultoria fará desenvolvimento empresarial, tem a ver, hoje, basicamente, o foco maior é o desenvolvimento executivo. Então, eu tenho trabalhado com o tema, treinado as pessoas no tema de liderança e tenho acompanhado, feito coaching de executivo desde 2001, que até quando esse tema não era muito popular. Então, assim, tudo que a gente vem vivendo vai me alimentando e vai consolidando e vai testando essas teorias e essas visões sobre a liderança, né? Para a gente falar, então, especificamente do tema, para falar do futuro, às vezes a gente tem que botar um pé no passado, né? E até trazer um pouco do presente aqui. O que eu noto hoje, com relação aos modelos de liderança, é um grande descompasso. O descompasso que eu vejo é entre uma população cada vez mais nova, né, com outros propósitos e valores, gerida muitas vezes, ou talvez na grande maior parte das vezes, por uma geração mais velha, né, gente formada em outras bases, com outras crenças, portanto, né? E eu vejo assim que os próprios modelos empresariais de remuneração, eles afetam basicamente ou drasticamente a questão da liderança, porque eles trabalham muito com a visão de curto prazo. E quando você trabalha com gente, o curto prazo é nada, né?
A gente precisa, de alguma forma, pensar em coisas duradouras. Eu tenho uma expressão que eu uso muito nos meus treinamentos, que eu digo assim, as soluções, elas passam, as relações não, né? Então, gerenciar e liderar tem a ver com relacionamento, tem a ver com as nossas habilidades de extrair o melhor das pessoas, né? E eu acredito que um grande problema da liderança atual é a questão de liderar para resultados. Eu acho até contraditório, porque eu não consigo imaginar uma liderança que não seja para resultado. É verdade. Não faz o menor sentido, não é verdade? Então, assim, você que liderou pessoas, os resultados não são obtidos naquele paradigma até, por incrível que pareça, do século XVIII, XIX, XX, que é daquela questão mais recente da XIX, da Revolução Industrial, que você tem que forçar as pessoas, de alguma forma, extrair das pessoas os resultados. Eu não acredito nisso. Eu acredito que, assim, gerenciar, liderar, que as palavras até se assemelham, tem a ver com fé. É uma questão de fé. Ou você acredita que o seu time é capaz de te dar os resultados que você precisa, ou então tem alguma coisa errada, que você está com o time errado, né? Que, de novo, remete a gente para a questão da liderança, né? Que você acaba, né, de certa forma, retomando a base, que é trabalho do líder compor uma equipe, né? E eu sei, tem um ditado antigo que diz assim, que pai, mãe, colega de trabalho a gente não escolhe, a gente tem quem tem. Mais ou menos, né? Porque o líder tem essa habilidade, mas às vezes você pega times em certas circunstâncias que não tem muita escolha, vamos dizer assim, pelo menos situacionalmente. De qualquer forma, eu acredito assim que uma gestão mais atual, uma gestão mais vigorosa, uma liderança mais capaz, tira o melhor das pessoas, promove o melhor das pessoas. Quando você lidera baseado em resultados, o máximo que você vai atingir são os próprios resultados, né? Eu digo assim, eu já fiz alguns trabalhos como consultor para empresas, por exemplo, de desenvolvimento científico e pesquisa. Como é que você pode forçar alguém a te dar um resultado que você nem sabe que resultado é, né? Quando a gente está discutindo Key Indicators, KPIs e metas, ok, você até tem um parâmetro. Mas quando você está buscando uma patente, uma contribuição diferenciada, esses modelos caem por terra, né? Caem por terra. Não sei se você pensa, vamos dizer, se você está alinhado comigo nessa visão. O que você que tem uma boa experiência nessa área pensa? Não, eu estou sim, Paulo, na verdade, aliás, eu queria até complementar isso. Você começou dizendo de vida executiva, ou seja, você tem uma experiência, uma larga experiência no mundo corporativo, e depois você, logicamente, começou a trabalhar nisso. Então, você se consolidou dentro disso, não é um cara, não é uma pessoa teórica, é uma pessoa que passou por dentro de uma empresa. Me permita aqui mencionar uma grande empresa, a IBM. Foi uma empresa formidável na minha carreira, apesar de eu ter ficado lá 2 anos, e eu me recordo de você, Paulo, e outras pessoas que ali trabalharam, como pessoas que tinham um viés do que nós estamos falando hoje, ou seja, eu estou mencionando aqui 1977, 78, mas eu enxergava e enxergo em vocês naquela época pessoas carismáticas que hoje nós estamos ouvindo falar em soft skills, né? E eu gosto muito de exemplo. A minha concepção é o seguinte: liderar, por exemplo, lead by example, ou liderar pelo exemplo, às vezes o inglês vem primeiro que o português, né? Tanto que a gente trabalhou em empresas multinacionais. E eu vejo uma característica fantástica nas pessoas. Então, não é o dizer faça o que eu digo, não faça o que eu faço, né? Mas basicamente isso que você está falando. Hoje, logicamente, nós estamos no século XXI, muita coisa tem mudado, mas nós podemos perceber pessoas com essa característica necessária hoje, há 40 anos atrás. Então, é uma questão de atitude, de postura, do famoso soft skills que nós falamos hoje, né?
E aí talvez seja interessante você comentar um pouco sobre esse famigerado, já que está no linguajar da turma, né? Sobre esse famigerado soft skill, Paulo. É interessante o seguinte, em tudo que se move, às vezes existem, ou grande parte das vezes existem coisas fixas, né? Então, assim, se você pensar no mundo do trabalho de uma forma mais ampla, assim, as pessoas elas vão se mexendo, a tecnologia vai mudando, os contextos vão se alterando, o que tem de perene, o que tem de vamos dizer assim, fixo, né, se é que eu posso ter uma liberdade poética nisso, são as próprias pessoas. Então, assim, o que eu digo eu tive líderes fantásticos há 40 anos atrás, e um deles, que você também conheceu, o Rubens, uma pessoa que, há 40 anos atrás, ele fazia coisas que eu não vejo como ele pode estar mais atual hoje. Porque, assim, é o que a gente chama hoje, e acho que o futuro da liderança tem a ver com aquilo que a gente chama de uma liderança humanizada, empresas humanizadas, né? Então, assim, onde você, de alguma forma, busca nas pessoas criar condições para que elas entreguem o seu melhor. A liderança, essa liderança humanizada, essa liderança mais atual, que tem tudo a ver, né, são basicamente os soft skills, ele tem tudo a ver com você alinhar propósitos. As pessoas, elas contribuem quando elas sentem que elas são importantes ou elas são necessárias, né? E isso aqui, vamos dizer, tem base nos modelos de motivação de 50, 60, 70 anos atrás, né? O que é que mudou, né? O que eu acho que vem mudando e tem a ver com as novas gerações é que, assim, as gerações vêm ficando cada vez mais bem formadas do ponto de vista de educação e talvez menos dependentes da condição econômica. Eu acho que, de uma certa forma, os nossos filhos têm uma vida econômica, em geral, melhor do que aquela que nós tivemos. Então, assim, eu acho que no passado a gente trabalhava um pouco mais pela necessidade. Não que hoje não tenha isso, né? Claro. Mas, assim, hoje as pessoas têm um pouco mais de liberdade e elas se dão o direito de escolher aonde querem estar, né? Então, eu vejo muito, assim, esse futuro, né, a liderança, buscando aquilo que tem de fixo, que tem de duradouro, que é o próprio relacionamento. O que é trabalhar? A não ser colocar um monte de gente junto, né, com valores diferentes ou complementares, com competências diferentes e complementares, fazer com que essas pessoas joguem junto, né, e que elas entreguem o seu melhor. Eu digo que a liderança humanizada, ela é uma liderança até mais cruel, porque a gente não quer uma meta, a gente aceita no mínimo o melhor das pessoas, né? Então, assim, eu acho que isso me traz uma reflexão e traz um desafio que, assim, qual é a minha habilidade, o meu soft skill, né, ou soft skills, para que eu possa lidar com essa população de hoje, né, que cada vez é mais dinâmica, cada vez é mais rápida, cada vez reage de forma bem diferente às relações de poder. Você quer ver? Eu vou te dar um exemplo. Eu sei que você gosta das coisas concretas, né? Vou te dar um exemplo. As metodologias ágeis, que hoje todo mundo fala, todas as empresas têm, né? As pessoas acham que as metodologias ágeis, por exemplo, elas são uma técnica, uma forma, são ferramentas. Eu discuto que não. Elas são, na verdade, uma nova relação de poder. Porque o que elas fazem? Transfere o poder da liderança para a ponta. Porque nesse mundo VUCA, nesse mundo ágil, nesse mundo líquido, nesse mundo rápido, nesse mundo volátil, o que você precisa? Você precisa que a pessoa que esteja na ponta tenha mais autonomia e ownership. Então, assim, as pessoas ainda olham as coisas de uma forma muito instrumental. E eu digo assim, o que acontece é que o líder deixou de mandar, né? Deixou de comandar. E aí o que acontece? Ele tem que transferir esse poder, essa capacidade aglutinadora e que as pessoas possam responder na ponta. Só que para fazer isso, ele tem que achar um novo papel para ele, né? Porque senão a gente fica num ciclo voltando à sensação de qual é o meu papel aqui.
E é engraçado que eu observo muito isso no meu mundo de trabalho. Que é assim, os líderes pensando o que eles vão fazer agora, né? E aí repetindo modelos. Eu sei que você tem uma opinião interessante a respeito disso, você quer colocar? Paulo, você entrou numa seara aí, não é só a questão de eu adicionar ao que você está falando, mas tem um tópico que eu gostaria de explorar contigo, que é o tópico de habilidades e estilos de liderança, né, para trazer resultados diferentes. Você falou lá de orientação a resultado e tudo mais. Existe uma característica que nós temos convivido no mercado, embora existam muitos cursos, existe mentoria, coaching, a impressão que ainda causa é que são poucos os líderes que se sentem na vontade ou na necessidade de tentar adequar o seu estilo de liderança à realidade de hoje. Eu queria explorar isso contigo num segundo tópico. Pode ser, Paulo? Claro, sem dúvida. Vamos lá. Oi, Paulo, estamos voltando aqui para o segundo tempo do Prosa com Bertaglia. Essa prosa está fantástica. Nossos seguidores aí vão ficar extremamente felizes com o conteúdo que eles estão recebendo sobre um tema que é um tema muito atual, sempre atual. E nós queremos comentar um pouco agora, Paulo, usando a sua experiência, você chegou a tocar em alguns elementos de habilidades, de soft skills, estilos de liderança, e eu comentei também que não são todos os líderes, né? Até existe aquela confusão, né? Chefe, líder, as pessoas são demitidas, 80% das pessoas são demitidas por causa do chefe, tem todo um negócio aí na internet e todo mundo concorda, né? Incrível que pareça, não necessariamente é assim, porque ninguém tem culpa, né? Quem tem culpa é só o chefe ou o líder. Então, eu gostaria de explorar um pouco esse lado aí e até como é que a gente garante essa condição de liderança, até diferenciando um pouco o que é o líder daquele camarada que faz gestão, que é duro. Eu tive alguns chefes, vou até usar essa expressão, poucos na minha carreira, mas que eram muito duros, né? A grande maioria, para mim, foram líderes fantásticos, e nem por isso, olha que interessante, Paulo, aquilo que você falou, e nem por isso deixei, ou como equipe, deixamos de gerar os resultados. Vamos explorar um pouco esse lado? Vamos sim, acho que é um convite bem legal. O primeiro bloco passou rápido, hein? Muito rápido. Muito rápido, bom sinal que a gente tá gostando de fazer isso. Eu acho assim, sabe, que parte do que acontece com a questão dessa fala, né, da liderança, chefia e gestão, gestores e tal, tem a ver com a história, né? Se você for pensar, eu me lembro que quando eu tinha iniciado a faculdade de engenharia, nas empresas tinha um cargo chamado capataz. Olha que pode ser, como é que pode ser uma coisa boa, né? Alguma coisa chamada capataz. E eu tive um professor, eu fiz uma época uma especialização em engenharia, eu tive um professor que ele falava uma coisa engraçada, ele dizia assim, olha, que o trabalho, ele falava, você sabe de onde vem a palavra trabalho? A gente dizia, não. Ele dizia, trabalho vem de tripalium. Tripalium é aquele chicotinho que os romanos, enfim, usavam na antiguidade, que tinham 3 cordinhas e na ponta uma bolinha com espinhos, né? 3 bolinhas e tal. Então, assim, como é que uma coisa chamada trabalho pode ser bom, né? Era brincadeira que ele dizia. Eu digo assim, olha, e a coisa mais interessante que eu acho, assim, o trabalho hoje, ele tem uma visão tão mais realizadora, tão mais bonita, né? Não que não fosse bonito antes, mas assim, hoje as pessoas olham para o trabalho e elas querem fazer alguma coisa que contribua, que faça a diferença. Então, assim, eu vou situar agora os modelos, como você pediu, de liderança e gestão. É assim, eu acho que tem uma questão que é básica. Para mim, líder é o que desafia, chefe é o que provoca. Qual a diferença entre provocar e desafiar, né? Porque, às vezes, a questão da dureza, não sendo mal educado, não sendo rude, não sendo
assediador, né? Não tem importância, porque tem gente que é um pouco mais dura no ponto de vista da fala, e isso às vezes, não perdendo o respeito, não tem problema. Né? É só um jeito de cada um. Né? Eu trabalhei com pessoas que tinham pouca fala, né? As pessoas falavam pouco, então a sensação que eu tinha é que às vezes era um pouco duro, mas não era, só um jeito. Né? Agora, o que faz, no fundo, a gente entregar resultados? A gente entrega resultados quando a gente é desafiado, e o desafio é alguma coisa que tem gosto bom. É uma dificuldade que tem gosto bom. Significa assim, é uma aposta que você faz daquele trabalhador, daquele funcionário, daquele empregado, daquele colaborador, porque você acredita que ele é capaz de ir mais longe. Então, quando você confere a ele um projeto, uma meta, uma etapa, uma proposta, né, desafiadora, você está dizendo para ele assim, ei, eu confio que você é capaz. Né? É diferente de provocar. Provocar diz assim, vamos ver se você dá conta. Né? Às vezes não é a questão de como a gente fala, mas é o que a gente transmite. Eu costumo usar uma expressão que assim, é o gorila que habita em mim, sabe? E a porção emocional que todos nós temos. O homem é um ser basicamente emocional, né? A nossa racionalidade é uma pelinha, assim, e ela só entra depois que o emocional estiver resolvido. Então, assim, no fundo, macaco conversa com macaco, né? Então, não é o jeito, você pode ser cruelmente desrespeitoso sendo gentil, né? Sendo docinho. Olha, gostaria que você fizesse. Não é disso que eu estou falando. A pessoa sabe no seu íntimo, você está dizendo para ele, ei, não acho que você é capaz de fazer isso. Né? Dentro dessa vida executiva que eu tenho hoje, como coach, como treinador de líderes, eu vejo as pessoas falando, sabe? Se queixando e assim, até de alguma forma machucadas com essa sensação da incompetência. Né? Então, assim, eu creio que o que difere um chefe de um gestor, de um líder, né? O gestor não, porque o gestor tem outras características que eu comento daqui a pouco, mas um chefe de um líder é a capacidade mobilizadora. Né? E, para mim, existe uma questão que não é romântica, não é coisa de gente boazinha, mas é uma questão importante que é assim, o fundamento da liderança é a humildade. É reconhecer que você é o pior técnico que você tem no seu time. Né? Porque seu papel é outro. Porque quando o líder é muito bom tecnicamente, ele compete muitas vezes com o time. Então, assim, o que eu quero dizer assim, se eu fosse o melhor técnico, eu continuaria sendo, né? Eu seria o técnico sênior, engenheiro sênior, desenvolvedor sênior, né? Na verdade, como eu não sou o melhor técnico e eu tenho uma outra habilidade, que são os meus soft skills, eu sou o melhor cara para tirar o melhor dos meus caras técnicos, né? Então, eu digo assim, para isso você precisa de humildade. Humildade para reconhecer que, de fato, se você tem alguém que está fazendo uma atividade e você o mantém no time, é porque você precisa dele. Senão tem alguma coisa errada com a sua gestão. E se você precisa dele, deixe ele fazer. Né? Então, assim, estimule, oriente, incentive, busque, desafie, perceba os padrões. Eu acho que o líder tem uma habilidade, para mim, que é a capacidade de perceber padrões. Sabe? É quando você olha e fala, puxa, como é que aquele cara entrega o seu melhor? Né? E para isso, a liderança precisa ter um pouco de tempo. O que acontece é que tem muitos líderes que estão tão atolados com demandas técnicas e administrativas que não tem tempo de dar resultado melhor. Né? Eu acho que a liderança, assim, o que é um líder? O líder é um cara que sabe tomar decisões. Agora, o que ele tem que, de alguma forma, estimular é que as pessoas entreguem propostas e alternativas para que ele escolha e trabalhe né, faça melhores escolhas. Então, eu acredito muito nessa liderança. Eu não gosto muito das modas, sabe? O líder isto, o líder aquilo e tal. Eu acho assim que a liderança, ela está aí desde os primórdios da humanidade. Sempre alguém seguiu alguém. E líder, não, existe um cara existiu, né? É falecido, chamado John Wooden. Não sei se você chegou a conhecer ou teve contato, que foi o maior treinador da liga de basquete da liga não profissional, né? Da liga amadora. Esse cara é um fenômeno, e ele tinha uma frase que dizia assim, não existe líder sem seguidores. Não que as pessoas vão atrás como um pato, um monte de patinho atrás, né? A questão da liderança é seguidores de ideia, seguidores de propósito, seguidores de ambição no sentido de querer entregar o melhor, né?
E isso que um líder faz, na minha visão, né? Já o gestor olha o curto prazo. Dentro de cada um de nós, você tem que ter gestão, você tem que ter liderança. Uma empresa só de líder é uma empresa sonhadora. A gente mata as pessoas de animação, sabe? E vamos lá, mais uma milha, olha que lindo horizonte. Só que as pessoas falam, pô, legal, e eu precisava de um software aqui. Depois a gente vê. Então, assim, você precisa de uma parcela gestora que é preocupada com o orçamento, com o curto prazo, com as questões administrativas. Você tem que ter. Eu acho que o melhor líder é aquele que consegue equilibrar as questões de gestão e de liderança. Um líder que for, vamos dizer assim, se você for muito gestor e pouco líder, você mata a empresa, né, por causa de caixa. Porque assim, você gere tanto caixa, tão justo, que não sobra espaço para ousadia, né? É só cumprir o budget. Como todo budget, você sabe bem como executivo, que todo ano é 5, 7, 10% menor, vai chegar um dia que a gente não tem mais budget para gerir, né? E por outro lado, o que eu digo assim, se você for só líder, você mata de animação. Então assim, esse equilíbrio sutil, sabe, entre as questões do curto prazo e uma visão de horizonte mais ampla, mais ousada, mais elevada, é que para mim faz esse skill, né, tão necessário de liderança. Não sei se faz sentido isso para você. Não, Paulo, faz todo sentido. Inclusive, quando você estava comentando, aquilo que eu disse no início, eu cito nomes e nomes que estão na internet, ou seja, estão aí abertos para a gente comentar, né? Eu me recordo, quando eu entrei na HP, a Carly Fiorina assumiu a HP, comprou a Compaq, e a Carly, ela tinha uma característica que encaixa muito no que você está falando, ou seja, era uma pessoa líder, mas era uma pessoa que não sabia, basicamente, utilizar as pessoas para que as suas estratégias pudessem acontecer. Isso era visível. Ela falava, tinha um discurso muito bonito, paixão por clientes, compromisso com clientes, paixão pelos funcionários. Afinal de contas, a HP começou dentro de uma garagem, lá com os 2 engenheiros e tudo mais. Então, e isso se enquadra muito bem. E esse exercício que você está fazendo, essa exemplificação que você está dando, eu trago exatamente para a vida real, porque é isso que acontece. Muitos grandes pensadores, grandes líderes, eles precisaram ter alguém que pudesse executar. Mesmo no exército romano, né? Os imperadores tinham as suas ideias, vamos conquistar aqui, vamos conquistar acolá, só que tinha que ter lá os generais, né, com seus centuriões e tudo mais, para poder fazer a coisa acontecer. Então, e concordo com uma coisa, o líder tem que ter seguidores, porque senão não faz sentido você ter a palavra líder, né? A palavra líder já diz que é alguém que vai na frente. Agora, a forma como você impõe a liderança é que é importante. E a liderança cá entre nós, ela pode ser boa e pode ser ruim. Depende da perspectiva. Nós tivemos, durante a humanidade, exemplos positivos. Você pode pegar um Mandela, mas, ao mesmo tempo, você pode pegar um Hitler, um Benito Mussolini, lá o imperador lá de Uganda, né? Então, é uma liderança negativa, mas não deixa de ser líder porque teve aí uma provocação e muita gente que acabou seguindo essas pessoas. Paulo, fantástico aqui o nosso bate-papo, meu amigo, mas fantástico mesmo. Estou bebendo na água, na fonte, né? A água da fonte, e com certeza as pessoas que estão ouvindo a gente vão querer mais. Só que o nosso Prosa Converter aí tem um tempo, né, de duração. Então, o que eu queria realmente, Paulo, é que você aí fizesse uma conclusão com algumas palavras, passando uma mensagem muito bacana, como tem sido desde o princípio aqui, esse Prosa contigo, tá? Que legal. Ó, você viu o que você fez, acabou de fazer? Você fez o exercício da liderança e da gestão ao mesmo tempo, né? A liderança vai na frente, não é no sentido de estar à frente dos outros, né? É estar à frente das necessidades, né? Retirando obstáculos, olhando para o horizonte. E isso é só a liderança, é o que você acabou de fazer. E, ao mesmo tempo, você fez a gestão. Olha, o nosso tempo
é finito, temos que acabar, o nosso recurso é esse, né? Então, é isso que eu estou falando, liderança é isso. Eu quero acabar essa nossa conversa com partindo da análise de uma frase de um cara que eu acho que eu respeito muito pelos resultados que ele deu e pelas ideias claras que ele tem, que é um cara chamado Warren Bennis. Warren Bennis é um dos caras que primeiro diz, liderança se aprende. Que a gente acha que o líder nasce líder. Eu não acredito, você pode nascer carismático ou não. A psicologia diz que o carisma você normalmente não desenvolve, você é nato, né, ou inato. De alguma forma, até a psicologia hoje revê um pouco esse conceito, mas a liderança se aprende, né? Então, assim, você pode ser um líder sem carisma, mas ao mesmo tempo você pode ser líder. Não necessariamente a gente precisa ser. Eu tive líderes muito discretos, muito assim, pouco efusivos, mas assim, de uma competência brutal, né? E o Warren Bennis, ele fala uma coisa muito legal, ele diz assim, liderar é dar sentido às contribuições. Eu não posso achar uma coisa mais interessante do que isso. Quer dizer, o que o líder faz? É dar sentido à contribuição de cada um. Bacana. E eu te digo, as empresas são grandes palcos, né, no sentido positivo da palavra. São teatros onde a gente pode manifestar a nossa competência. E eu digo assim, o mundo precisa menos de profissional e mais de amadores. Porque se você for olhar a definição de amadores são aqueles que fazem por amor. Então eu acho assim, a paixão é uma coisa meio avassaladora, né? Pela paixão, você estava dizendo dessa líder, né, conhecida, a paixão assim, pela paixão você faz uma dívida enorme para pagar um helicóptero para jogar uma tonelada de pétalas de rosa sobre a cobertura daquela que não será sua mulher no futuro, né? Então assim, às vezes pela paixão a gente faz um monte de coisa assim, fantástica, mas que não tem perenidade. Por amor não, né? O amor é paciente, o amor requer trabalho, amor requer ação, amor é verbo, e eu acho que a liderança tem tudo a ver. Não uma visão romântica de, vamos ser bonzinho, não. É assim, realmente é o exercício da própria profissão, sabe? É o exercício, não é da profissão que eu quero dizer, é da própria missão. Hoje a gente tem muito líder que cumpre a profissão e esqueceu da missão, da vocação, né? Então, assim, eu acho que com essas palavras eu quero, assim, encerrar minha participação. Te agradecer muito aí, uma oportunidade fantástica. Eu vejo o quanto você tem sido um exemplo de um profissional ativo, que contribui para a sociedade, que acredita na educação, que eu acho que é o que vai salvar esse nosso país, é a única coisa que vai salvar esse nosso país. E, assim, me dá essa oportunidade de dividir um pouco essas ideias, né? E eu estou aberto e à disposição para aqueles que quiserem, depois, eventualmente, alguma questão, tá facinho de me achar aí via você, ou via o LinkedIn, ou coisa assim, tá bom? Muito obrigado pela oportunidade, espero que tenha sido útil para você e para os demais. Paulo, fantástico, uma prosa extremamente inspiradora. Você sabe que eu tenho uma profunda admiração por você e mantenho, né? Não é diferença. Não é diferente aqui, ou seja, quando eu falo que é uma prosa inspiradora, é porque né? Ou seja, falamos de liderança, de gestão e tudo mais, eu acredito que as mensagens... Aliás, eu acredito numa palavra que é mágica, que é legado. Legado, aquela velha história que o gladiador fala lá no filme do próprio gladiador, né? Ou seja, o que fazemos em vida ecoa na eternidade. Eu gosto muito dessa frase. E vou usar uma outra, Paulo, porque para mim essa outra frase, lá do Toy Story, ela significa que nós podemos fazer coisas e não encontrar barreiras. E a frase é o seguinte: ao infinito e além. Meu amigo, um forte abraço para você, um abraço virtual, tá? E muito obrigado pela sua participação aqui, foi fantástica. Abraço, Paulo. Sucesso aí, tudo de bom. Um abração, Paulo. Tchau. Um abraço. Tchau.